Olá, como vai? Meu nome é Marcelo Simonato, sou escritor e palestrante, especialista em desenvolvimento profissional e alta performance. E eu quero conversar com você sobre mudança de mindset. Mas, afinal, o que é mindset? Mindset é separado entre duas palavras e vem do inglês. Mind, mente. Set, conjunto de tudo aquilo que nós temos dentro da nossa mente. Quando nós falamos de mudança de mindset, nós estamos falando de mudar a nossa mentalidade, a forma como nós pensamos e, consequentemente, agimos. No mundo, hoje, nós temos uma série de informações. Nunca se teve tanto acesso a conhecimento. E o nosso cérebro é como uma esponja, vai absorvendo muitas dessas informações. Mas será que nós temos utilizado essa informação da melhor forma possível? Será que nós temos olhado para o mundo, para esse globo e cada vez as pessoas mais globalizadas, antenadas no que está acontecendo na Europa, na Ásia, na América, e a gente está tomando proveito disso? Nós estamos criando verdades que nos ajudam ou nos impedem de crescer, de ser um profissional acima da média? O que você me diz disso? As pessoas querem mudar. As pessoas querem continuar evoluindo e as mudanças, elas acontecem de forma muito rápida. O que você leu hoje, talvez amanhã já é passado e já outra coisa está acontecendo. Olha o avanço da tecnologia. Nós vemos a cada dia novas oportunidades surgindo em meio a tanta automação, robotização. Isso impacta o seu trabalho. Nós precisamos enxergar isso e mudar a nossa mentalidade de como nós fazíamos as coisas. Aquilo que era certo até ontem, talvez hoje já seja errado. Aquilo da forma como você fazia ontem, hoje já pode ser feito de outra forma. Talvez de uma forma muito mais rápida, muito mais barata e talvez não mais por você, e sim por um computador, por um robô, por um equipamento. Logo, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para continuar evoluindo. Albert Einstein ele já dizia o seguinte, que é insanidade é pensar e querer fazer as coisas acontecerem de forma diferente, mas continuar agindo da mesma forma. Você já pensou nisso? Se toda vez você faz um bolo com a mesma receita, e aí você decide fazer um bolo diferente, mas usa a mesma receita, os mesmos ingredientes, logo você só poderá ter o mesmo bolo. Para ter um bolo diferente, você precisa mudar algum componente da sua receita, o ingrediente, a forma de fazer, mas do contrário você terá o resultado exatamente igual. É isso que Einstein já falava há muito tempo atrás. As pessoas querem mudar, mas às vezes esse querer mudar é só da boca para fora, porque quando mexe aquela pedrinha no seu sapato, quando te tira da zona de conforto, a pessoa então já fala, não, veja bem, eu estou sem tempo, agora não, quem sabe amanhã, e continua na sua rotina, sem mudar, até que quando pisque os olhos e os avanços tecnológicos vão mudar por você. Sabe aquele sapo que só pula se você joga uma pedrinha? Não seja o sapo, pule antes de receber uma pedrada. É importante nós estarmos à frente das mudanças, e tudo isso passa pela mudança da nossa mentalidade. Quem não muda, dança, e vai dançar no trabalho, vai dançar em casa, vai dançar porque vai ficar para trás. As mudanças estão aí, nós precisamos continuar avançando, é fundamental. E deixa eu te falar uma coisa, como é que estão os seus comportamentos? Tudo aquilo que a gente faz é consequência dos nossos comportamentos, das nossas crenças, das nossas verdades, das nossas experiências. E os nossos comportamentos, eles falam muito sobre o que nós pensamos, sobre a nossa mentalidade. Logo, se nós queremos realizar uma mudança de mentalidade, mudança de mindset, nós precisamos mexer nos nossos comportamentos. E eu gosto de comparar o comportamento com um iceberg. Todos conhecem um iceberg, é uma grande pedra de gelo que se forma nos oceanos em baixas temperaturas. Mas essa pedra de gelo, ela fica uma parte para fora d'água e uma parte muito maior fica submersa. Essa parte maior submersa são todas as nossas verdades, crenças, habilidades, inteligências múltiplas, valores, experiências do passado, a genética, como a gente enxerga o mundo, nossa crença, tudo isso vai formar
o nosso comportamento, que é aquilo que as pessoas olham de nós fora, no ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida entre pais e filhos, irmãos. Enfim, o nosso comportamento é um só e ele é baseado em tudo isso que está debaixo da água. Logo, se você quer mudar um comportamento, talvez você vai ter que entrar na sua essência, se conhecer melhor, para saber o que está te impactando. Nós temos no nosso cérebro 3 subdivisões. O neocórtex, que é a nossa parte racional, aquilo que a gente sabe fazer, a gente estudou, a parte, digamos, técnica, de engenheiro, né, do nosso cérebro. Nós temos o cérebro límbico, que é a nossa parte emocional, dos nossos sentimentos. E nós temos também uma parte que é o cérebro reptiliano, que faz as coisas de forma repetida, como no instinto animal, que faz no piloto automático. Pois é, muitas vezes nós estamos tomando atitudes e nos comportando utilizando simplesmente o nosso lado reptiliano, ou seja, fazendo tudo no piloto automático. Isso é um perigo se você não bota o seu neocórtex para raciocinar aquela situação, se você não deixa fluir o seu sentimento para também pensar em determinadas situações com amor, com emoção, com sentimento. É fundamental equilibrar razão e emoção. Isso é inteligência emocional. Toda vez que eu vou no automático, eu estou agindo como um animal, um ser vivo, que não raciocina. E nós não fomos feitos para isso. Por isso é importante essa consciência do seu corpo, da sua mente, se você quer ter avanços e mudança do seu mindset. No comportamento, nós dividimos como uma pirâmide, onde 10% está sob o seu controle, sobre o seu consciente, mas 90% você não controla. E é um percentual muito alto. 90% quem controla é um outro você. É o seu subconsciente. As verdades, as crenças que foram criadas dentro de você, talvez ainda na infância, e que podem estar te impactando hoje, quando o piloto automático entra em ação. Funciona mais ou menos assim. Nós estamos aqui conversando, de forma racional eu estou explicando um assunto para vocês, mas de repente acontece alguma coisa, sabe aquilo que tira o seu chão, que tira o seu estado emocional? É quando acontece o sequestro da amígdala. E não é a amígdala da nossa garganta, não. Existe dentro do nosso cérebro um pequeno compartimento chamado amígdala também. E quando acontece o sequestro da amígdala, justamente o nosso instinto, o nosso cérebro reptiliano, ele entra em ação. E aí tudo aquilo que está armazenado no nosso subconsciente passa à frente e domina os nossos comportamentos. Eu estou falando aqui com você de uma forma saudável, amigável, mas se algo me tira do sério e sequestra o meu reptiliano, e sequestra a minha amígdala, eu posso de repente ficar agressivo. Eu posso gritar com você, ou eu posso chorar, eu posso me encolher. Comportamentos serão traçados baseados nesse sequestro. É importante que a gente tenha controle sobre a nossa mente, que a gente saiba o que está no nosso subconsciente. E, se necessário, reprogramemos. É para isso que serve a PNL, Programação Neurolinguística, justamente para nos reprogramar de crenças que estão nos limitando, que foram colocadas no nosso subconsciente quando nós ainda éramos crianças, ali talvez aos seus 6, 8 anos de idade. Verdades, entre aspas, que foram colocadas pelas pessoas que te criaram, pais, avós, tios, de acordo com a sua criação nessa primeira infância. Verdades que hoje podem estar te impactando na sua vida pessoal e na vida profissional. Pessoas que têm problema com dinheiro e que ouviram dos seus pais no passado que tinham que lavar a mão o tempo todo porque estavam mexendo com o dinheiro, que dinheiro era uma coisa suja. Mulheres que não confiam em homens porque sempre ouviram da mãe, da avó, da tia, de alguém, de que homem não presta, de que homem é sem vergonha e aí tem problemas com relacionamento. Homens, líderes que são agressivos porque viram um exemplo de agressividade nos seus pais e acharam isso o máximo quando crianças. E essa mensagem ficou gravada no subconsciente. E hoje são pessoas arrogantes, duras, difíceis de se lidar, porque entenderam no passado que essa era a melhor forma de ser um líder. E hoje a gente vê no modelo atual que não é assim que se lidera ninguém. É por influência, pelo exemplo, pela empatia. Então essas pessoas precisam fazer uma reprogramação mental. Você já deve ter visto aquela história
do elefante ou de um jumentinho, de um cavalo, enfim, preso por uma corda e amarrado a qualquer galho, a uma cadeira, em alguma coisa. Você já percebeu que ele tem força para se movimentar, mas ele não se movimenta? Isso pode estar acontecendo com você. Guardado as devidas proporções, é claro, mas você pode ter a competência para fazer algo além daquilo que você está hoje, mas não faz porque a sua mente diz que você não é capaz. Existe uma verdade incrustada no seu subconsciente dizendo que você não tem aquela capacidade, que você não merece, que você não é bom o suficiente. Mudança de mindset. Se o elefante tivesse uma mudança de mindset, ele ia descobrir que ele cresceu, não é mais aquele elefantinho, e agora ele é um brutamontes, e que aquela cordinha presa numa estaca no chão não é suficiente para segurá-lo. Ou mesmo um cavalo preso por uma corda numa pequena cerca ou num galho, aquilo não é suficiente para segurá-lo, mas ele cresceu aprendendo desde pequeno de que aquilo segurava ele, de fato quando pequeno talvez segurasse, mas na fase adulta não segura mais. O mesmo está acontecendo comigo e com você. Verdades colocadas na nossa infância e que estão nos impactando hoje na vida adulta, em todos os segmentos da nossa vida. Certa vez, o técnico Bernardinho, técnico da seleção brasileira, tanto de vôlei masculino como feminino, ele me disse que ele foi vitorioso com as duas seleções e a forma como ele liderava era suficiente para que o time desse o máximo da sua performance. Ele era agressivo, ele gritava, ele quase entrava dentro do campo para jogar junto com os jogadores. Mas em determinado momento, essa técnica, essa forma de liderar não funcionou mais com os jovens que estavam entrando na seleção. Por quê? Esses jovens estavam vindo de uma nova cultura, foram criados pelos seus pais de uma forma diferente. Logo, Bernardinho, como técnico, não podia mais agir daquela forma. Opa! Mudança de mentalidade. Ele entendeu que aquele modelo mental que ele utilizava para liderar não funcionava mais. Ele precisou reaprender, ou melhor, desaprender primeiro a forma como ele agia, para então reaprender. Eu quero te perguntar, existem coisas que você não sabe e que você precisa aprender? Existem coisas, comportamentos, atitudes que você tem hoje e que você precisa desaprender? Certamente existem novas coisas que você precisa reaprender, aprender de um jeito novo, diferente. Tudo isso passa pela mudança da mentalidade, mudança da forma de pensar, de agir, como consequência ter resultados melhores. Muito se fala sobre pensar fora da caixa. Você tem pensado fora da caixa? Ou você está mergulhado dentro da sua atividade, dentro do seu mundinho e não está aberto a novas oportunidades? É importante a gente olhar para os lados. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no departamento do meu colega? Ou quais são as tendências? O que eu preciso aprender de novo? Isso é olhar para fora da caixa. Pensar fora da caixa é uma outra coisa. Pensar fora da caixa é ter iniciativa, criatividade. Eu tenho certeza que você é uma pessoa criativa. O problema é que as pessoas pensam fora da caixa, mas não têm coragem de agir. E um pensamento fora da caixa só funciona quando atinge um alvo, traz um resultado, algo novo acontece. Do contrário, as pessoas pensam fora da caixa e no final do dia guardam as suas ideias na caixa e colocam debaixo da cama. Esse tipo de criatividade não funciona. Nós precisamos colocar em prática as nossas imaginações, as nossas ideias, os nossos sonhos, para torná-los realidade. Você já ouviu falar a palavra crise, e alguns crise dá até tremedeira. Mas para os chineses, crise é sinônimo de oportunidade. Em meio à crise, muitas pessoas ganham muito dinheiro. Ou você nunca viu num semáforo ou no centro da cidade quando começa a chover. Eu não sei de onde aparece, mas aparecem aqueles camelôs, aqueles ambulantes vendendo guarda-chuva. Onde eles estavam? O dia não estava chovendo, mas eles sabiam que poderia chover. E em meio à crise, e qual é essa crise? Eu tomando chuva sem ter um guarda-chuva. Vem alguém e me vende um guarda-chuva. Numa fila, pessoas vendendo água. E se você está numa fila há muito tempo e não tem o que beber, a oportunidade daquele ambulante te vender uma água, te vender um salgadinho, um doce. Que crise você está enfrentando e está olhando ela como copo meio vazio, como um problema? Olhe a crise como uma oportunidade de crescimento, de fazer novos negócios, de conhecer novas pessoas. Roberto Chinachi tem um livro muito interessante que diz assim, problema, oba! Ainda bem que tem problemas para serem resolvidos. É para isso que a gente trabalha, para resolver problemas, para ajudar a empresa a ter lucratividade.
Então os problemas, as crises, na verdade nos impulsionam, fazem a gente crescer. Mas você só vai conseguir enxergar isso se você tiver mudança de mentalidade. O Walt Disney um dia, ali nos Estados Unidos, na região de Orlando, olhou para uma grande mata e sonhou. E pensou que um dia ali poderia existir um grande mundo mágico de entretenimento. E ele soltou a seguinte frase: se você pode sonhar, você pode realizar. Pense nisso. Talvez você não tenha sonhado. Já sonhou, não colocou em prática, e os seus sonhos foram mingando, diminuindo, e hoje você não tem mais grandes ambições, não pensa alto. Sonhe, você pode realizar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um termômetro? Para que serve um termômetro? Existe aquele termômetro residencial que a gente usa para ver se a criança, mesmo um adulto, está com febre. Você coloca debaixo do braço, na boca, não sei, e ele mede a sua temperatura, correto? Existe um outro equipamento diferente do termômetro que é o termostato. Normalmente ele está numa parede e ele serve para você controlar a temperatura de um ar-condicionado, de um ventilador. São dois aparelhos ligados à temperatura, mas que têm funções de certo modo diferentes. Termômetro e termostato, dois aparelhos, dois componentes distintos. As pessoas que são programadas, que têm uma mentalidade para o fracasso, elas são como o termômetro. Elas encontram desculpa para tudo. Ah não, eu não fui por causa do trânsito, eu não fui porque eu fiquei preso no trabalho, eu não fui porque a culpa é de fulano. Elas também encontram culpados. Sempre tem uma desculpa ou um culpado. Mentalidade do fracasso. Elas vivem em negação. Elas olham para o seu corpo e falam, não, eu não sou gordinho, é que eu tenho os ossos largos. Você já ouviu alguém falando isso? É um absurdo, né? Vivem em negação. Não, veja bem, sempre tem uma desculpa. Pessoas programadas para o fracasso. Elas se comportam conforme o ambiente. Então, se tiver um caos, a pessoa vai estourar e vai ficar um caos. É como o termômetro. Se colocado debaixo do braço e você tiver com febre, o mercúrio ele se expande. Ele vai reagir de acordo com o ambiente onde ele está. A pessoa programada para o fracasso é assim também. Se tiver um problema acontecendo, ela mergulha no problema e o caos está instaurado. Essas pessoas, elas não geram resultados, elas não crescem. Elas parecem muito mais com aquela hiena do desenho animado que ficam sempre, ó céus, ó vida, ó azar. E se isso não der certo? Quero te dizer uma coisa, já vai dar certo. Você tem que pensar positivamente. Se você pensar como a hiena, as coisas vão dar errado. Eu acredito muito no poder do positivismo. Pensar de forma otimista, positiva, atrai coisas boas. E eu não estou falando aqui de religião, não. Eu estou falando de você ser uma pessoa autoastral, uma pessoa que pensa para frente. Pessoas negativas atraem coisas ruins. Ela vai enfrentar fila no trânsito, vai chover no dia que ela não levar o guarda-chuva, ela vai se juntar a pessoas negativas. É aquela curva de rio onde só fica parando, depositando lixo. Essa é a pessoa que tem essa mentalidade fraca, mentalidade que leva ela ao fracasso. Agora eu quero te convidar a falar do termostato. O termostato são como aquelas pessoas que são programadas para o sucesso. No termostato, as pessoas têm responsabilidade, elas assumem os compromissos, mesmo que ocorram falhas, porque a gente está suscetível a ter falhas, erros, mas eu bato no peito e eu assumo responsabilidade. Eu tenho um compromisso com as minhas tarefas. Isso é accountability. As pessoas, elas se apropriam da sua vida. Se eu sou gordinho, é porque eu sei que eu sou gordinho, estou feliz de ficar assim. Agora, se eu quero fazer um regime, se eu quero emagrecer, eu vou fazer isso, porque eu tenho responsabilidade em primeiro lugar comigo mesmo. Se eu quero chegar em algum lugar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou me comprometer, independente do que os outros estejam falando ou fazendo. É responsabilidade comigo mesmo. O resultado futuro do meu sucesso depende basicamente de mim. Elas não se ajustam ao ambiente, mas elas ajustam o ambiente. Tá pegando fogo, tá todo mundo nervoso. A pessoa programada para o sucesso é aquela que chega e apazigua as coisas. Tem uma voz serena, tranquila, traz paz para as pessoas. Enfrenta um problema
de forma direta, imparcial, entendendo os pontos, não buscando os culpados ou dando desculpa, mas tendo responsabilidade para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Essas pessoas, sim, geram resultados. Resultados para si, para o seu departamento, para a sua área e para a sua empresa. E é isso que as empresas buscam, pessoas que tenham essa mentalidade do sucesso, que sejam positivas, otimistas. Eu quero te fazer um desafio. Tenha coragem e assuma o compromisso de pensar e, por consequência, agir de forma diferente dos outros. O efeito manada leva todo mundo por aqui. Ah, sempre assim, todo mundo faz. Não! Se você quer ter resultados extraordinários, diferentes da média das pessoas ou até das pessoas medíocres, faça diferente, vá pelo outro caminho. Seja uma pessoa diferente, uma pessoa extraordinária. Você é responsável pela sua carreira, ninguém mais. Seja protagonista, não coadjuvante e muito menos telespectador. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com você e nos vemos no próximo vídeo.